Lucas 24, a partir do versículo 13, amém? Eis aqui que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, isto é mais ou menos 16 quilómetros, amém? Cujo o nome era Emaús. E vemos que, estava aqui a dizer que dois deles, um deles é mencionado aqui o nome, no versículo 18, que diz cujo nome era Cleopas, amém? Temos aqui uma indicação de que este Cleopas era pai de Tiago, tanto o marido de Maria, irmã de Maria, podemos ver isto no versículo 10 e no versículo 18, não é? E o outro não sabemos quem é, mas em regra geral quando o outro é mencionado, mas não expressa o nome da pessoa, costuma ser, digamos, o autor, o historiador, o que contou a história, amém? Neste caso, quem contou esta passagem foi Lucas, amém? Portanto, podemos pensar que seja Lucas, que os dois iam falando a caminho de casa. Aleluia! Portanto, é engraçado que diz aqui, e eis que no mesmo dia iam dois para uma aldeia distante, que distava, amém? Havia acontecido, portanto, aqui a revelação, né, que podemos ver nos versículos anteriores, né, que as mulheres tinham testemunhado que Jesus tinha ressuscitado, que o túmulo estava vazio, que tinha acontecido aquele grande acontecimento, não é? Nós podemos ver aqui no versículo, aleluia, no versículo 23, que diz assim, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Amém? Portanto, estes dois homens andaram com Jesus, conheciam Jesus e aconteceu algo tão grande, mas eles foram-se embora. Amém? Portanto, eles estavam tão incrédulos, digamos, tão tristes, como aqui menciona mais à frente. Portanto, a acontecer assim, algo tão importante, ter sido mencionado uma visão de anjos, a não ser que isto não tivesse tido grande repercussão, porque como foram as mulheres, antigamente as mulheres não eram, portanto, raramente eram mencionadas como pessoas, portanto, na Bíblia, sempre o que, digamos, tinha mais crédito era quando era falado pelo homem, amém? E aqui foram as mulheres que trouxeram essa mensagem. Portanto, fala aqui no versículo 10, era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam e que diziam estas coisas aos apóstolos, amém? Que tinha aparecido, que Jesus não estava no sepulcro, que tinha aparecido uns anjos que diziam que ele vive, como menciona no versículo 23, amém? Então estes homens iam falando, iam-se embora, tinham andado com Jesus, conheciam, portanto, tinham assistido a todo o progresso, toda aquela situação que Jesus falava, né? Fazia, como aqui eles mencionam, aleluia, no versículo 19, né? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Portanto, Jesus, como nós conhecemos a sua história, estes homens acompanharam, portanto, conheciam, iam comentando, iam falando, porque eles estavam à espera de que viesse alguém em força, alguém muito forte, né? Nós conhecemos a história, por exemplo, de Sansão, né? Sansão era um homem de grande força, porque Deus lhe dava força. E eles estavam à espera que se calhar viesse alguém como Sansão, ou alguém como Davi, portanto, que fosse à espada, que fosse trazer um grande exército, que fosse formar, portanto, um grande governo e viesse a libertar todo aquele país, todo o seu país
do tempo que eles passavam sobre o jugo dos romanos. E eles esperavam que alguém nesse género, como o rei, alguém realmente com grande força, grande imponência em força, e não como Jesus veio, né? Jesus veio pela palavra. Jesus trouxe uma palavra, e a palavra é muito mais forte. Amém? Aleluia! Nós podemos notar, hoje em dia mesmo, as palavras ferem mais que muitas vezes uma espada do que uma arma. Amém? A arma pode matar, amém? Mas as palavras ferem muito. Não é? Uma palavra que seja mal aplicada, uma palavra que a gente possa dizer no sentido de rebaixar alguém, essa palavra fere muito, amém? Assim como a palavra de Deus diz que a palavra que sai da nossa boca vai e faz o que apraz e não volta vazia, amém? A palavra tem força, a palavra tem poder. E hoje em dia nós podemos notar muito que é pela palavra que nós, mesmo a nível do mundo, temos que saber usar as palavras para atingir as pessoas, digamos, alcançar as pessoas de maneira a que elas também façam aquilo que nos apraz, amém? Se eu quiser convencer uma pessoa, eu terei que ter sabedoria e ter palavras certas para alcançar essa pessoa, para que essa pessoa me acompanhe, amém? Não vou, portanto, com palavras de choque, palavras que levantam logo fronteiras ou barreiras, né? Se eu vou fazer uma crítica mesmo, a pessoa fica sempre, portanto, nunca aceita uma crítica assim de ânimo leve, amém? Portanto, temos que saber usar as palavras, e a palavra aqui que fala, portanto, uma palavra, obras poderosas e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nós conhecemos, portanto, a história de Jesus, e eles iam falando isto, aqueles dois homens, portanto, que acompanharam com Jesus, iam-se embora caminhando, deixando para trás todo este, digamos, este rebuliço, este acontecimento. Se fosse um acontecimento que hoje se falasse, de certeza que estaria lá o povo todo, toda a gente iria para lá, né? Apareciam lá as câmaras da televisão, iam